Os samurais foram guerreiros lendários e muito desta fama se deve às suas espadas, as katanas. Entre essas espadas, algumas foram consideradas mágicas, sagradas e até mesmo amaldiçoadas. Hoje, são tesouros do Japão. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, onde vamos ver os tipos de katanas e contar um pouco da história de algumas espadas famosas, logo depois da vinheta. Embora estejamos acostumados com aquela espada longa e curva, com uma empunhadura longa para as duas mãos, a katana pode ter várias formas, ser curta ou longa, ter aparência e partes diferentes a depender da época em que foi feita, mas todas possuem uma parte artística, a assinatura do ferreiro e diversos outros detalhes, como a textura, entre outros. As partes mais importantes da espada são a kashira, que é a coronha, ito, que é a trança, menuki, que é o ornamento, same, que é o forro do cabo, tsuka, que é o cabo, tsuba, que é a guarda, muni, que é o dorso da espada, kami, que é a lâmina como um todo, ha, que é o fio da lâmina, hiri, que é o chanfro da lâmina, kisaki, que é a ponta da espada. No decorrer da história do Japão, houve mudanças nas técnicas de luta e as espadas foram se adequando a isso, para que cada katana fosse adaptada à técnica do samurai que a empunhava. Mas as grandes mudanças de fato ocorreram em 4 épocas da história japonesa. A Jokoto surgiu durante o período Jokoto, em 800 d.C. As espadas eram retas, pobremente temperadas e podiam ter fios simples, no caso da Shokuto, ou duplo, no caso da Ken, e não tinham um modelo padrão e eram atadas à cintura por meio de cordas. A Koto, durante o período Heian, entre 1596 e 1624. O fato de não mais se guerrear primordialmente a pé e sim a cavalo, as espadas precisaram mudar, tornaram-se longas e curvas, tendo uma base mais larga e forte com uma ponta bem fina. A Shinto, no período de 1596 a 1624, durante o governo Tokugawa, mesmo existindo armas de fogo, as espadas ficaram ainda mais refinadas, devido à matéria-prima mais acessível e à troca de experiência. Essa época foi curta, já que o uso de espadas e armas foi proibido. A Gendaito, no período de 1876 a 1953, na era Meiji, as espadas eram feitas apenas para os oficiais militares japoneses, para rituais e ocasiões públicas, e apesar de possuírem as mesmas formas de uma espada tradicional, não possuíam as principais características artesanais, por não serem feitas à mão. As espadas japonesas eram chamadas de tachi, e apenas no período Muromachi, que durou de 1336 a 1573, que elas receberam a denominação de katanas. A época de ouro das espadas japonesas se deu no período Kamuraka, de 1185 a 1333, quando muitas espadas que hoje são tesouros nacionais foram forjadas. Hoje em dia, temos espadas lendárias em exposição, enquanto outras mencionadas em documentos estão perdidas. Dentre as mais famosas estão as seguintes: Masamune. As espadas que levam este nome foram feitas pelo lendário ferreiro Masamune. Existem muitas katanas que levam seu nome, como a Shimazu Masamune, que estava sumida desde 1862 e foi encontrada recentemente em 2014. Muramasa, outro lendário ferreiro japonês, que enquanto vivo era o favorito da dinastia do Shogun Tokugawa.
mas que após sua morte, devido a uma série de acidentes que levaram à morte de membros da dinastia, suas espadas foram proibidas por serem consideradas amaldiçoadas por um demônio, e durante a Guerra Civil Japonesa eram usados contra a família do Shogun. Mikazuki Muneshika. O nome desta katana significa lua crescente e possui esse nome devido à sua bela curva em forma de uma lua crescente. Por ser anterior ao período Muramaki, é originalmente denominada como Matashi. É uma das katanas mais antigas restantes do século X e um tesouro nacional do Japão. Está guardada no Museu de Tóquio. Juzumaru. Esse nome vem da lenda em que Nikren, um sacerdote e filósofo budista japonês no período Kamakura, de 1185 a 1333, desenvolvedor do budismo Nichiren, uma escola secundária do budismo Mahayana, adornou a espada com um juzo, que é o rosário budista, para limpar os espíritos malignos que estavam na espada. Por um longo tempo, foi mantida no templo Nichiren e atualmente é exposta uma vez por ano, em 3 de novembro, no templo de Honkoji. Odenta. O nome significa o melhor entre as espadas forjadas por Denta. A espada foi considerada juntamente com Onimaru e Futatsumei uma das 3 espadas da regalia dos shoguns do clã Ashikaga. Mais tarde, passou para Maeda Toshii. Uma lenda diz que a espada coroa a filha de Toshii, e outra lenda diz que os pássaros nunca tentam se aproximar de um armazém onde Odenta esteja armazenada. É considerado um tesouro nacional do Japão. Onimaru. O nome significa demônio. Como já citado, foi considerada juntamente com Futatsumei e Odenta uma das 3 espadas da regalia dos shoguns do clã Ashikaga. No épico histórico japonês Taiheiki, escrito no final do século XIV, que cobre o período de 1319 a 1367, está incluso uma história de que a espada se moveu sozinha e matou um demônio chamado Oni, que estava amaldiçoando Hojo Tokimasa, o primeiro regente do Kamakura Bakufu, e foi chefe do clã Hojo, de onde veio o nome Onimaru. A espada hoje é uma propriedade imperial. Doji Jiri. O nome significa matador de Shutendoji. As lendas dizem que Minamoto no Yorimitsu matou o monstro Shutendoji com essa espada. Devido à sua perfeição, às vezes é chamada de Yokozuna de todas as espadas japonesas. Possui grande valor histórico, como uma das armas tipo katana mais antigas existentes. A qualidade e o valor artístico da lâmina são excelentes. Ela foi mantida em boa preservação e a lenda ligada à espada é notável. Pertence ao Museu Nacional de Tóquio e é considerada um tesouro nacional. Mikazuki Muneshika. Juzumaru, Onimaru, Odenta e Doji Jiri fazem parte do Tenka Goken, ou 5 espadas sobre os céus. As katanas eram extensões dos corpos dos samurais. Ajudaram a forjar uma das maiores e mais orgulhosas nações do mundo. Cada uma delas tem uma história única e que com certeza contarei aqui. Então diz aí nos comentários qual você quer ver aqui primeiro. E não deixe de se inscrever no canal para receber a notificação quando esses vídeos saírem. Um forte abraço e até o próximo vídeo.